vocês vão ver a história desse casal, que é uma história muito inspiradora. Que Deus possa abençoar a sua vida através de uma história de vida, de desafios e de superação, né? Amém. A graça de Deus. Amém. Bons momentos de reflexão e de gratidão a Deus. Deus seja louvado. Amém. Memórias e vida. Você gostou? Compartilha com um amigo, com um parente. Isso aí só vai ampliando o conhecimento e desafiando pessoas a fazer esses registros que são preciosos de família, e eu estou muito feliz de poder receber esse casal em nossa casa e fazer esse registro. Obrigado, viu, gente? Nós que Valeu. agradecemos. Foi muito bom. Vocês nunca tiveram uma gravação nesse Não, nível, não. Nunca. Primeira vez, privilégio. Hoje, dia 17 de 17 de setembro de 2023. Que alegria para nós. Eu estou aqui na minha casa. A Meire arranjou a cozinha dela para fazer uma filmagem, a primeira filmagem da cozinha de casa, para Memórias e Vidas. Olha que coisa bonita. Estou recebendo uma pessoa muito especial, a Lourdinha, a Lourdes, e eu sou João Gualberto. Eles estão ligados à nossa família por causa de uma prima, uma sobrinha da minha esposa casada com um filho. Então o filho deles é sobrinho nosso. E nós temos muita alegria, o João e a Marina. João Roberto Filho. João Roberto Filho. Lourdinha, o São João está lá para cima. Na hora que ele chega ali, entra na história. Vamos adiantando aqui. Como que é seu nome todo? Maria de Lourdes Prado Ribeiro do Vale. Se tem um nome comprido, hein? Sim, Esse Ribeiro seu é de quem? do João Roberto. Da família Ribeiro do Vale do Gaspé. É, do seu esposo. Sim, E vamos adiantar um pouquinho. Você é nascida onde? Moçambique. Moçambique? Sítio. No sítio de Laje. Moçambique. Município de Moçambique. Sítio da Laje. Você ficou quanto tempo no sítio? Aqui até a idade de 16 anos. E ficou a vida. O senhor vai lá fazendo um favor, seu João. Aqui, ó, seu João. Nós vamos conversar um registro bonito. Fica mais perto aqui, você chegar aqui mais perto. Aí a gente nem mexe. Aí, tá bom. E aí, você nasceu lá no sítio da Laje, Moçambique. Sim, eu sou a sexta filha do casal que tiveram 21 filhos. Puxa, 21 filhos. Sou a sexta. Então você vai fazer o seguinte, para a pessoa que está assistindo a gente aqui, vendo, vai falar assim, essa mulher tá falando coisa que eu não acredito. Você vai falar assim, o nome dos seus irmãos. Você conhece todos? Sim. E você fala o nome deles? Sim. Então você vai falar, vamos ver, de cima para baixo, ou você que escolhe. Primeiro nasceu Sebastião, aí depois foi Liscardo, faleceu com 10 meses, depois foi Ana Maria, que faleceu com 13 dias, estão vivas a Antônia, que é minha irmã, o Mário, aí depois sou eu, que é Lourdes, aí depois tem o Pedro e o Paulo, que são gêmeos, aí depois vem a Zélia, depois vem a Lúcia, depois vem o José Luiz, a Cecília, a Aparecida, a Rita, a Olívia, a Rosária, a Regina, o João, o Henrique, a Rosimeire e a Bernadette. Mas que riqueza! Hoje são 19 filhos vivos, todos casados, graças a Deus. E quem é que... Somos todos harmoniosos, né? Tá certo? Tem harmonia, né? Tem amizade. Harmonia. A gente tem amizade. E me fala aqui, quem é que é o responsável por isso? Seu pai e sua mãe, o nome dele? É, Luiz Ribeiro do Prado, do pai.
Minha mãe, Águeda Vieira Prado. Prado. Prado, família Prado. Lá de Paraguaçu, Alfenas, nessa região aí. E você conheceu o irmão do seu pai, os seus tios? Meu pai só teve um irmão, Lauro Ribeiro do Prado. E aonde que ele morava? Muzambinho. Muzambinho mesmo. E da sua irmã não teve? Nenhum. Só 2 filhos minha avó teve. A Que é o sua- meu pai, que é Luiz, e meu tio Lauro. Então já fala o nome da sua avó. Ana Navarro do Prado. Navarro. Minha avó é Navarro. Eu, Lá de Cabo Verde. de Cabo Verde. Cabo Verde. O pai dela era farmacêutico, Luiz Carlos Navarro. E a minha avó teve um irmão chamado Juvelino, que era dentista, e tinha o outro, aí chamava Juvelino, que farmacêutico, lá em Cabo Verde. E tinha o tio Levindo, tudo falecido, claro. Até meu pai já faleceu, com 84 anos, já tem 11 anos. Me fala mais então, você conhece os outros tios? Então, a família do meu pai é a família Navarro. Navarro. Tinha o deputado Sebastião Navarro Vieira, tinha o Tiãozinho Navarro, que era lá de Poços de Caldas, foi prefeito. Isso é dos Navarro. Agora, do meu avô, Prado. E a família Prado é muito grande, né? Muito grande, né? Muito grande. Dizem que é descendente de Portugal, diz que foram 3 homens, família Prado, que um ficou no Espírito Santo, outro ficou acho que em Minas, outro em São Paulo. Por isso que... Se você já estava percebendo o alcance dessa história sua, de pessoas que vai pesquisar isso aí no YouTube, Navarro e Prado, que coisa, hein? E a minha mãe é Gomes Magalhães, né? É minha prima. Lá de Muzambinho também. O meu avô, lá da minha mãe, era Pedro Vieira Magalhães, a minha avó, que é esposa, que era a Mariana Magalhães, acho que era Magalhães Vieira também, acho que era isso, que é o lado do meu pai, que era Ana Navarro do Prado, e Albino Ribeiro do Prado. Ali naquela região tem muito Vieira, né? Tem, Muzambinho. Muzambinho, Sim. família. Ô Lourdes, a Lourdinha. Lourdinha, que coisa boa conhecer a sua família. O Sr. João já chegou aqui de fininho, mas daqui um pouquinho nós vamos mexer na família dele. Como que você conheceu o Sr. João? Vamos? É o seguinte, até a idade de 16 anos eu morei na roça, fiz tudo quando é serviço de roça, tudo que você pensar. Só não trabalhei no retiro, meu pai tinha que ajudava ele, mas meu pai tinha horta, plantava todos os cereais, milho, feijão, arroz, tudo a gente ajudava, depois ele mexia com horta, saía caminhão de cebola, caminhão de alho, meu pai ia para Cabo Verde vender todos esses legumes, verdura, repolho, vinha para Gospé, Muzambinho, então ele trabalhou até na década de 70, primeiro o serviço do meu pai foi frete de carro de boi. Trabalhou muito tempo com carro de boi, aí depois na década de 60 por aí ele parou, começou com horta, né? Então você já andou de carro de boi? Nossa, charrete, não tinha carro, no nosso veículo era isso, da roça para Muzambinho, né? E não tinha estrada, era uma trilhada, trio, não tinha estrada aberta. Não. Eles abriam a estrada na picareta, na enxada. E aí depois meu pai comprou charrete, né? Aí charrete pra cidade. Aí depois na década de 60 ele começou com horta, em 63 ele comprou uma caminhonete para sair vendendo os legumes, as verduras que eu te falei. Aí na década de 70 ele começou a trabalhar com café, que lá o sítio dele era 28 alqueires. Pequeno, né? Mas ele começou com café, que hoje meus irmãos trabalham lá com café. Aí na década de 70 eu saí do sítio, fui morar com a irmã da minha avó, que é tia do meu pai, tia segunda minha, em Boteiros.
Morei 1 ano e meio em Botelhos. Família Navarro, né, que eu te falei. E ela faleceu, eu voltei para Muzambinho, fiquei morando com a minha avó, ajudando a criar lá os meus irmãos mais novos, eu sou a quarta da minha casa, debaixo de mim tem 15 filhos. Aí depois, em 74, eu fui morar em Poços de Caldas, fazer o curso de contabilidade, trabalhar. Aí eu entrei em 74, eu entrei na telecomunicação, na Telemig. Aí quando foi 76 começou a entrar descarte direto à distância, né? Ah, você era telefonista. Hein? Era atendente, fui telefonista. Ah, é daqueles que tinha aquele cabo, fio que ligava lá? Sim, telefonista, quer falar em São Paulo, quer falar isso, quer falar assim. Passa o número, entra na cabine, né? Sim, Uma, trabalhei nisso. que coisa boa. Eu lembro quando eu via telefonar aqui em Franca, eu estava namorando, e lá na Praça Dom Pedro, no prédio Dom Pedro, embaixo ali na Praça Barão, tinha a telefonista, a gente ficava aguardando para ouvir a voz. Hoje nós estamos falando aqui com milhares de pessoas, parentes, e eles estão ouvindo a sua história. Olha bem que avanço. E eu estou desafiando as pessoas a fazer isso. Né? Então a gente telefonista quer falar em São Paulo. Olha, não tem circuito disponível agora. Vai ter uma demora aí de 1 hora, de 2 horas. Às vezes tinha demora até de 3 horas. Ah, então eu pego o carro e vou lá. Tem pessoas que falavam. Ali, você trabalhou isso aonde? Em Poços de Caldas, 4 anos e meio trabalhei. E em Guaxupé eu trabalhei 5 anos. Aí entrou esse caso de direto à distância. Aí foi diminuindo, né, o trabalho das telefonistas. Aí me transferiram para Guaxupé, que era um centro que tinha mais cidades para depender de Guaxupé, para ligar. Aí tinha vaga em Guaxupé. Aí me transferiram para Guaxupé. Tinha vaga em Varginha e Guaxupé. Eu queria ir para Varginha, não, quero para Varginha e Guaxupé, não quero, não. Acabei indo para Guaxupé e passou 2 meses, eu fui frequentar, já lá em Poços de Caldas, eu conheci o Evangelho lá, Poços de Caldas. E aí eu vim para Guaxupé e logo eu procurei uma igreja evangélica. Qual igreja que foi o primeiro contato seu? Evangelho Quadrangular. Lá em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas. Evangelho Quadrangular. E depois você... E da sua família, quem é que é mais evangélico? Né? São tradicionalmente católicos. Tradicional. Ô Lourdes, vou voltar mais um pouquinho aqui, só para a gente não perder essa fiada. Você estudou em escola rural? Não, só meus irmãos, homens, escola rural. E meu pai não queria que nós mulheres estudássemos escola rural porque tinha que andar. Então a gente inteirava 8 anos de idade e meu pai mandava a gente para Muzambinho morar com a avó, que a mãe dele. Sim. Os pais dele, que ele ajudava. Como é que chamava a avó mesmo? Donica, tinha pedido de Donica. O nome dela era Ana Navarro do Prado, né? Mas chamava de Donica. E meu pai, meu avô, Balbino Ribeiro do Prado, que era chamado como... É Balbino mesmo. Então você morou com a avó? Sim. Quantos anos você... 5 anos, né? Porque por conta que eu fiquei do 4º ano de grupo, que é 8 anos, nós entrávamos com 8 anos na escola. Sim. Aí até os 12, né? Depois voltava. Você lembra de nome de professora lá, o professor? Ah, eu lembro lá? de Dona Cidinha Macedo, Eunice, só que eu não lembro sobre o nome dela, Dona Regina no 3º ano e Hermínia no 4º ano, as professoras. Aí quando chegaram no 4º ano tinha a formatura, tinha formatura, diplomação. Tinha. Aí... Era admissão depois? Aí depois, aí o primo do meu pai, que é a família Navarro, que era mais remunerado, queria ajudar meu pai, porque tinha muitos filhos. Ele falou assim, eu vou pegar uma das tuas filhas e vou formar ela. E eu fui para casa dele, fiquei 1 ano, fiz admissão, entrei no colégio lá, mas fiquei só 1 ano. Vocês são parentes? Não, não sei se é os mesmos Ribeiro, que a família dele é Ribeiro e o meu pai é Ribeiro. Quando você falou Ribeiro, logo eu lembrei dele, certo? Eu falei assim, será que esse Ribeiro é por causa do casamento? Foi por causa do casamento, porque o meu pai era Ribeiro Prado. E você não tinha Ribeiro? Não, só Maria de Lourdes Prado. Só Maria. Aí tá vendo? A gente vai esclarecendo aqui uma história bonita. Aí depois eu acabei pegando o sobrenome dele e o sobrenome do meu pai, né?
Aí ficou. Mas que coisa. Ô Lourdes, que história que você está registrando aqui. Beleza. Vamos falar mais um pouquinho. Muzambinho. Ali era a igreja independente depois. Como é que você encontrou mais assim o evangelho crescendo? Então, Um grupo. eu fui assim, eu morei na casa da minha tia, lá em Botelhos, irmã da minha avó, tinha 3 filhos padre e uma freira. Então eu tinha muita influência do Tios para da sua avó. A minha avó Sim. tinha irmã chamada Chiquita. E essa Chiquita tinha 3 filhos padre. Você lembra o nome deles? Não. Alberto, padre Alberto, Elias Navarro, que era o outro padre, e o outro era João Vieira. João Vieira. Que pegou o Vieira do pai dele, né? Então eram esses 3 padres e a freira chamava-se Bernadette. Ela formou daquela freira da clausura, aquela que entra lá e não sai para nunca mais. E foi assim. Ali tinha uma formação na nossa região que eles formavam para trabalhar em hospitais, tinha outra formação para escola, abrir escola, das freiras, só que as freiras que usavam aqueles hábitos, né? Cobria toda a cabeça, só assim. Eu não sei se você lembra dessa cena. Não, dessa eu não lembro, não. Da cena que cobria. Ô, Lourdinha, que coisa boa, obrigado, viu? Nós estamos espernoitar aqui essa noite e nós estamos aprendendo muito com você e agora tem muita gente aprendendo da sua história bonita, certo? Então eu queria que você falasse mais um pouco. Você casou, conheceu o João? Então eu fui, aí acabou a estação da Telemig em Poste Caldas, que foi acampando em Transcar direto. Então foi acabando as estações. A primeira estação que acabou em Minas Gerais foi Poste de Caldas. Aí tinha o centro maior em Guaxupé, aí me transferiram para Guaxupé, onde eu vim trabalhar 5 anos lá. E eu procurei a igreja evangélica lá, porque eu já tinha começado em Poste de Caldas, já fazia 3 anos que eu tinha conhecido o evangelho em Poços. E o João frequentava a mesma igreja do Evangelho da Mulher, lá em Poços, no Guaxupé. E ele conheceu o Evangelho na FMG, e foi de uma maneira assim, diferenciada, por conta que não chamava para ir para a igreja. Eles começaram a estudar. Aí o João o pai dele montou consultório veterinário lá em Guaxupé, junto com outro veterinário. Ele reservou uma sala para fazer estudo bíblico, independente de igreja. Convidava os amigos. Aí eu fui convidada. Foi até a primeira vez que eu tive contato com ele. Eu fiz amizade com as meninas cristãs da igreja. Que idade você tinha nessa época? Eu estava com 25 anos que eu conheci. Aí eu fui no estudo bíblico, toda quarta-feira, uma vez por semana. Aí a gente fez amizade, tudo. Aí depois eu procurei a igreja lá e era a mesma que ele frequentava. Aí a gente conheceu. Reunião de mocidade, com um grupo. Acampamento. Essas coisas, a gente ia fazer trabalho nas cadeias. Você sabe que aquela região aí é uma região que o evangelho chegou primeiro no estado de Minas Gerais, foi nessa região. De Muzambinho, de Botelhos, Cabo Verde também. E Poços de Caldas, né? Com o reverendo Miguel Gonçalves Torres. Eu sou detentor dos direitos autorais do livro O Apóstolo de Caldas. E eu tenho ainda para alguns livros aqui que vai contar toda essa história da caminhada daquele homem que foi um bandeirante, viveu pouco tempo, era tuberculoso, e em Caldas eles vinham para tratamento de saúde, né? E ali ele criou a escola, educou na escola dele Vital Brasil, né? Que médico, foi aluno da escola, a família também, que é do Instituto Butantan, e o Carlos Eduardo Pereira, que foi o matemático, o gramático, né? O grande instrutor, educador, que é daquela região e que foi aluno de Miguel Torres, que eu tenho essa história gravada em livros, quem desejar. Lourdes, mas que coisa boa. Eu queria caminhar mais um pouquinho para a gente entrar no São João, para não fazer um bloco grande. Da sua família,
O que destacou, assim, você tem, todas as suas irmãs estudaram, os seus irmãos, como é que é? Só, não, só As irmãs. não, só duas irmãs que chegou a fazer o colégio, faculdade, uma que fez magistério, todas essas coisas, e os outros todos fizeram somente o quarto ano de grupo. Mas era na época comum, Comum. era comum fazer Só a moça normalista, né? Mas o ninguém fez escola na minha normal casa. e a contabilidade. Eu fiz a contabilidade. Agora as outras minhas irmãs, tudo casaram mais nova, né? 19 anos, 20, então não chegou nem. Só tirou o cartão de grupo e já ia para roça aprender, que era comum. Aprendia a ler, tirava, depois já ia aprender a mexer na roça, fazer pamonha, cuidar, lavar roupa, essas coisas. Então, quando fosse casar, já sabia fazer essas coisas. Então, minhas irmãs, a maioria delas foi assim. Tem irmãs que moram no sítio. A família tradicional, ela queria passar para os filhos o ofício. Sim. Normalmente, um pai que era carpinteiro ensinava para o filho a carpintaria, né? O que era carreiro ensinava para o filho, para que depois, na ausência dele, tivesse a continuidade. E das suas meninas, eles aprendiam a bordar? Sim, bordei muito. A minha avó ensinou. Costurar? Sim, a minha avó ensinava. Por conta nós ficava 4 anos com ela, então ela ensinava a fazer crochê, fazer ponte cruz, bordar. Era isso que a gente aprendia. E cuidar da casa, né? Saber arrumar a casa, limpar, cozinhar. Era isso. Nosso propósito, objetivo, assim, era isso. Não tinha esse negócio de fazer faculdade, de sair para fora. Porque também não tinha muito espaço, né? Não. Por exemplo, nem em Varginha, a universidade era só em Belo Horizonte, São Paulo, né? Muito difícil naquela região. Rio de Janeiro. Sim, eu tive essa oportunidade de sair por conta que a minha tia, né? Quis que eu morasse com a irmã da minha avó, né? Aí pôs eu na escola, lá em Boteiros. Não, você vai fazer ginásio, né? Você falava ginásio, né? Aí colocou, aí eu fui para Poços de Caldas, eu entrei numa escola Pio 12, que tinha lá, tem em Poços de Caldas, que era contabilidade. Aí fiz, aí entrei na Telemig. Aí não fiz faculdade, aí, né, naquela época a Telemig pagava muito bem, e a gente sempre trabalhava, fazia uma faculdade para ganhar mais, né? Dinheiro, essas coisas. Mas aí a Telemig já supriu, né, a gente, tudo. E... Lourdinha, que história bonita. Agora eu vou mexer um pouquinho para depois voltar no Sr. João. Você é casada com o Sr. João já tem quantos anos? Vai fazer 42 anos, nós casamos. E quantos filhos? 4 filhos. Nós casamos dia 14 de novembro de 81. Então agora em novembro faz 42. 42 anos. Me fala o nome dos filhos. Raquel Prado Ribeiro do Vale, Lia Prado Ribeiro do Vale, João Galberto filho, né? João Galberto Ribeiro do Vale, filho, e André Prado Ribeiro do Vale. E os netos? Tem o João Neto, né? É o mais velho? É o João Neto primeiro, vai fazer 9 anos. E tem a Águida, que vai fazer 5 anos agora, em outubro. Tem a Liz, né, que já tem 4 anos. O Estevão, que está com 2. E a Tereza, que está com 2 meses e meio. É do André? Do André. E a esposa dele, qual é o nome? É a Fernanda. Fernanda de? Fernanda Moreira. Moreira. O seu filho mora em Montemor. Montemor. Ele trabalha Ele trabalha na indústria farmacêutica. Farmacêutica. E a esposa dele é daquela região? Não, ela é diamantina. Diamantina? Diamantina. É o interior de Minas Gerais. Minas, terra do JK. JK. E aqui que é o JK é daqui. Ah, de Franca? O JK é você está na cidade de Franca. O Juscelino veio aqui e eles perguntaram no restaurante o que ele queria comer. Ele falou assim, não, eu quero que prepare um prato que é da região. E eles prepararam um prato e ficou batizado como JK, aqui em Franca, por causa do Juscelino Kubitschek. E já tem espalhado aí para muita região aí Mas voltando aqui mais para os seus meninos. Você tem uma filha que é missionária. Raquel. A Raquel hoje está onde? Em Recife, fazendo um congresso lá, né?
Mas ela sempre viaja Ela está fora. preparando para trabalhar com os árabes, né, muçulmanos. Acho que Ela já saiu do Brasil muitas vezes, né? saiu em 2016. Ela esteve aonde? Ela foi lá para Austrália, fez os cursos lá. Aí depois ela ficou 8 meses no Líbano, trabalhando. O prático dela lá, que ela fez na Austrália, ela fez lá em Filipinas. Ela fez. Aí depois ela ficou 6 meses na Uganda, trabalhando numa creche lá, 6 meses. Aí ela voltou, foi a pandemia, ficou 1 ano, aí depois ela foi para o Pará. Ficou 2 anos no Pará fazendo Palavra da Vida, formação cristã, né? Na área de evangelismo, né, que ela fez, de missões, né? E agora esse ano, em fevereiro, ela foi lá para Foz do Iguaçu estudar a língua árabe. Isso tá ligado. Ô, Lourdinha, eu tenho o João, que é missionário, Sim. casado com a minha prima Marina Ponce Tempo. Sobrinha sua. É minha prima, não, sobrinha, né? Que os seus netos são meus sobrinhos. Sobrinhos. Aí nós ficamos muito felizes com isso. Me fala um pouquinho. O João, ele tem uma trajetória muito bonita de missões, né? Fora do Brasil, aonde que já... A primeira que ele foi com a Marina lá para Nova Zelândia, né? Fazer o curso da Jocum, né? 2013. Aí depois eles voltaram, foi para Curitiba, né? Ficou lá 1 ano estudando na Jocum 1 ano. Aí depois eles foram para o Líbano, né? Ficou 3 anos e meio lá, trabalhando com refugiados da Síria. Aí voltaram por causa da pandemia, ficou 1 ano e meio aqui, né? E agora tem 1 ano e meio que eles foram lá para o Oriente Médio. Iraque. É lá para o Iraque. E estão retornando. Agora no final desse mês, né? Se Deus quiser. Com a família toda, Sim. a Marina e os filhos, né? Se Deus quiser. É o João Neto, Alice e o Estevão. e o Estevão. Mas que coisa bonita. E a Lia foi missionária, a Lia, Sim. que é a segunda, né? Sim. A menina, que é a Raquel, a Lia e depois o João. A Lia foi missionária da BU 10 anos, Aliança Bíblica Universitária. Com 25 anos ela No Brasil? foi, Aqui. ela foi na região de Minas Gerais. Ela morou em Belo Horizonte 5 anos. Aí depois ela casou-se, foi para o Rio de Janeiro e ela foi trabalhar com a BU, mas na área dos adolescentes. Foi uns 5 anos, No total deu 10 anos. Aí depois o marido dela, que ela casou com o Davi, né? Que é o esposo dela. O Davi fez engenharia mecânica e ele foi fazer chama sanduíche, foi fazer em Los Angeles, 1 ano. Fazer uma pós-graduação lá em Los Angeles. Aí ela deixou de trabalhar na BU, porque não tinha como, né? Ela ficou 1 ano lá. Aí ela voltou, foi morar em Anápolis, que o sogro e a sogra já faz 42 anos que trabalham na Asa de Socorro. O sogro dela é professor lá da aviação, né? De Asa de Socorro, uma missão. Já tem mais de 60 anos no Brasil. E hoje ela trabalha como terapeuta, assim, nas escolas de periferia, da palestra, da devocional para os adolescentes. Que a igreja que ela frequenta, a presbiteriana, tem uma diretora que é da escola. Aí convida ela 1 vez por semana. Passa o dia todo. Da terça-feira, evangelizando as crianças, dando... Isso é muito bom. Ô, Lourdinha, como é que... Você já saiu do Brasil? Nunca. Nunca saiu? E o seu coração está sempre apertado, né? Sempre fica, né? Porque os filhos com essa missão... Aí um dia eu falei com Deus, Senhor, né? O Senhor colocou essa situação, o Senhor me dá paz, né? Que eu posso deitar e dormir, porque não adianta nada. Eles estão aí espalhados, eu aqui, né? Assim, preocupado, tudo. E o Senhor coloca no meu coração paz. Aí o Senhor colocou, falou, não tem eu como melhor para cuidar dos seus filhos do que você. Então descansa, fique em paz. Hoje eu fico em paz. Você fica em paz. Agora então, o seu João está aí também, depois a gente vai conversar. Mas eu queria só mostrar para você, os nossos filhos não são nossos filhos.
A herança do Senhor são os filhos, nós temos que. A nossa preocupação maior é cuidar deles, para devolver para Deus. Entregar, né? Entregar eles. É o ministério da Ana, né? É, o ministério da Ana, verdade. E aí Deus vai a partir do momento que você vai buscando, vai entregando. Porque se dependesse da gente ficava igual a galinha com os pintinhos debaixo das asas, né? E não é o que Deus quer, né? Não é o que Deus quer. Porque a gente vive Mas que em paz, entregar. Lourdinha, eu acho que a maior renúncia da gente, quando ontem eu vi o João falando, né, tudo entregarei, eu acho que é quando uma mãe que entrega um filho para uma missão, igual a mãe de Simon, quando o filho veio para trazer o evangelho para o Brasil, presbiteriano, ela falou assim, eu tenho a alegria de poder ser mãe de uma pessoa que vai para um outro país da febre amarela e dos índios para levar o evangelho, que era um campo missionário, né? E graças a Deus aí surgiu a grande igreja que é presbiteriana, que foi o início de um trabalho oficial, né? Sim. Que a nossa família, por exemplo, Sattler chegou em 1834. No Brasil eles eram luteranos, e vinha pastores também, mas a igreja oficial mesmo, presbiteriana, foi em 1859, com Asbel Grinçaro. Que coisa boa! Então o São João tá ali coçando, querendo falar, e eu tô falando, não fala não abre não, porque daqui a pouco você vai falar. Lourdinha, conta mais um pouquinho, só pra gente encerrar aqui. Que dia bonito foi o de ontem, né? Muito bonito. Nós fizemos um congraçamento, não sei lá, do aniversário dos 3 netos, 2 netos e uma neta. Isso, da o Lourdinha. Estevão e o João Neto e a Alice. Alice. E foi feito assim como se fosse uma comemoração, porque lá no Iraque eles não fazem essas comemorações de aniversário, né? E eles vão viajar agora, né? Final do mês. Foi muito bom e eu quero agradecer vocês, né? O privilégio de estar hospedado aqui na minha casa. Do André, ele trabalhou também 7 anos, que é o caçula, na ABU, foi líder da ABU, conheceu a esposa da ABU, que é a Fernanda. Sim. E hoje ele está lá em Montemor, ele é o vice da igreja, vice-presidente da Igreja Batista, lá de Montemor. E ele é ministro do louvor lá em Montemor também. Vocês têm uma facilidade de família e de música, não tem? Tem a mãe porque do o João. A mãe do João o quê? Cantava muito bem. Então não é Prado não é Prado, não. E nem Moreira. Nem Moreira, nem Prado. Pode ser Moreira Não, né? é da Ribeiro do Vale. Aí Ribeiro agora. do Vale, velho. Ô Lourdes, a música. Que coisa boa. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o Sr. João e da família dele. Eu queria que você ficasse para a gente se ajudar um pouco, talvez. Pode participar à vontade. Agora nós vamos ter um outro bloco. O Sr. João que vai falar um pouquinho agora, né? Eu falo que as mulheres falam mais, ele fala mesmo, né, Sr. João? Isso. Começa apresentando. O nome do senhor todo é? João Gualberto Ribeiro do Vale. Ribeiro do Vale. Natural? De Guaxupé. Guaxupé. Isso. É Minas Gerais. Minas Gerais. Eita. Ô, Sr. João, você nasceu ali e quem são seus irmãos? Eu nasci e fui criado toda a vida em Guaxupé. Só morei fora de lá 5 anos. Moro em Ribeirão Preto, fiz cursinho e 4 anos de veterinária em Belo Horizonte. Eu tenho mais 6 irmãos, somos em 7. 3 homens e 4 mulheres. E eles estão morando hoje, residindo aonde? Eu tenho 2 irmãos que moram em Rio Branco, no Acre. Então fala o nome deles. Esmerino Ribeiro do Vale, Ribeiro do Vale Neto é o mais velho. Que traz o nome do vô. Do meu avô. Né? E meu pai era Esmerino também e deixou o nome do filho Esmerino Ribeiro do Vale Neto. Sim. Né? Ele é o primogênito, depois
que tem lá no Acre também. O Luiz Augusto, ele é veterinário, depois mais novo que eu, os dois moram lá. E o Luiz Augusto é pecuarista, né? O Ismerino tem uma fábrica de suplemento mineral para gado e Butina. também uma fábrica de butina. Depois de mim são 4, aliás, O, eu tenho 2 irmãs que moram em Goiânia, o nome delas. É. Célia Ribeiro do Vale e Patrícia Ribeiro do Vale, que são as caçulas, né? O senhor falou são as caçulas porque elas são gêmeas? Não. Ah, não. Nós somos em 7, né? É. Tem a Bia. As 2 mais novas moram Esse é. em Goiânia. E eu e a Beatriz é mais velha que eu, que é a segunda filha, eu sou o terceiro, moramos em Guaxupé, né? A Letícia. A Letícia, esqueci da Letícia depois. Alegria. Alegria. Verdade. Depois de mim também, ela mora em Guaxupé também. Em Guaxupé. Nós somos 3 em Guaxupé, 2 em Goiânia e mais 2 no Rio Branco, no Acre. Me fala aqui, o senhor é veterinário. Morou na roça até que idade? Eu praticamente nunca morei na roça, sempre morei na cidade. Diferente da Lourdes, né? Eu sempre morei em Guaxupé, sempre morei na cidade. Embora todos meus, por parte de pai e mãe, são produtores de café, né? Mas sempre morei na cidade. Me fala o nome agora do pai e da mãe do senhor. O meu pai era primo primeiro da minha avó, mãe da minha mãe. Tá? Então Sim. meu pai e minha mãe são primos segundo. Todos os dois têm o meu sobrenome. Era Célia Ribeiro do Vale e Isberino Ribeiro do Vale Filho, que era o meu pai. Cesarina, sua mãe. A gente sempre esqueço que nunca ninguém chamou ela de Cesarina, né? Ela era Cesarina Ribeiro do Vale, mas todos chamavam ela de Célia. E tanto é que a minha irmã ficou Célia Ribeiro do Vale. Ficou sério. Olha que coisa boa. O senhor lembra dos irmãos do pai dela, né? Dos seus tios? Lembro, claro. É. Todos. Joaquim. Geraldo. Por pai de pai ou mãe? Ah, de pai. Depois a gente fala pai. de uma... Primeiro tem o José Ribeiro do Vale, que foi um cientista, médico, ele formou em medicina, mas foi pesquisador na área de farmácia. Ele trabalhou muito tempo no Butantan, São Paulo. em São Paulo. Ele foi, inclusive, escreveu livros, ganhou prêmios na medicina. Depois dele tem Geraldo Ribeiro do Vale, que foi desembargador do estado de Minas Gerais. Joaquim Pedro era produtor. Aníbal, irmão do meu pai, também era produtor. Engenheiro também. Ele foi construtor, mas ele era produtor também. De café. Mas construtor sem ter um diploma, ele construía e revendia, né? Depois tem minha mãe, a minha avó Tião, teve Irmão do 4 pai. filhos deficientes, acho que era deficiente mental, devido hoje tem cura, que era por causa de placenta, tive 4 filhos, 4 tios deficientes mentais, né? Teve Sebastião Ribeiro do Vale também, que irmão do meu pai, que também foi produtor, e 2 tias, no meio de tantos irmãos, né? Que a Tia Maria Conceição. Helena Tinha que ser e a Maria Conceição, todos em Guaxupé. Por parte da minha mãe, ela teve 2 irmãos, Luiz Cândido Ribeiro, Joaquim Geraldo Ribeiro do Vale, e São vivos e São vivos. e são produtores de café. São todos de Um tem café. 90 Aqui- anos, outro está com 86. A Luz tem um detalhe muito importante, é o seguinte, ela tem uma memória extraordinária. Certo. Embora a Lourdes já falou, ela teve todos os irmãos e mais 50 sobrinhos, ela sabe a data de nascimento de todos. Né? E a Lourdes está me lembrando aqui porque ela tem uma memória fantástica. fantástica. Do lado da mãe dele só tem esses 2 irmãos. Um está com 86. Agora eu vou contar para vocês aqui, porque eu já sei e as pessoas precisam ficar sabendo. Essa aqui é a motorista do São João. Ah, Eu nasci com um Ei, problema chamado síndrome de Marfan, devido ao parentesco próximo. Não é tão comum, é muito raro. Meu pai e minha mãe. Então eu nasci
com problema de hérnia, problema na vista, bastante problema físico, deficiência física. Eu nunca dirigi. E ela que é a motorista. A ser a motorista, Ele né? que me ensinou a dirigir. Você dirigia assim, quando você tinha 12 anos, 13, 14, 15. Aí você aprendeu, depois me ensinou. E ele perdeu a vista com idade de 12 anos. Foi perdendo a vista, né? Que tem uma visão de 30%, ou não? Na verdade, síndrome Marfan, eu já nasci com glaucoma, que na minha época de infância não existia remédio. Hoje tem comprimidos colírios que você pinga e controla a pressão do olho. E na época não tinha alternativa, tinha que fazer uma fístula em cada olho para baixar um pouquinho da pressão. Eu tinha os dois olhos que eu enxergava sempre com deficiência. E a fístula era um risco, porque não tinha alternativa, mas é uma abertura para o globo ocular. E com 7 anos de idade entrou uma bactéria pela fístula, e intraocular, no globo ocular, e eliminou meu olho, porque não tinha antibiótico eficiente, encheu de pus e destruiu todo o olho, não tem enxergo nem a luz, o próprio nervo óptico foi destruído. Seu João, e o senhor estava conversando aqui, quem está registrando é um paraplégico de 36 anos, que eu fiz do acidente, eu perdi os membros inferiores, mas a graça de Deus foi preservado os órgãos, a cabeça, o tronco, né? Então eu ando de cadeira de roda para todo lado e a gente fica... Todos nós temos umas limitações, né? E a grandeza é quando você supera essas limitações. E o senhor é um vencedor, por causa... A limitação não pôs um freio na sua vida, né? Não. Porque você já está com 60 aí? 7 anos. 67 anos, construindo uma família bonita, e estudou, e é conhecido na região. Em Belo Horizonte. Que ele estudou em Belo Horizonte, na universidade, lá que você conheceu o Evangelho, mas é um conhecedor do campo, da região, das fazendas aí, dando assistência, né? Da sua área. Um detalhe interessante, quanto isso para a glória de Deus, como o senhor mesmo disse, a questão da deficiência, a Lúcia citou o nome da Lia, nossa filha, que dá... Uma vez por semana ela vai numa escola falar, e um dia ela me convidou para falar com os alunos. Lá em Anápolis. Um detalhe interessante que eu nem sabia o que ia dizer para os alunos. E as meninas foram falar com o médico, e os meninos todos da escola tinham, nem lembro quanto, uns 50, 60 alunos, todos sentadinhos, quietinho me ouvindo. Tá? Um detalhe que eu contei, nunca tinha falado isso, foi uma experiência muito interessante, porque me veio à mente falando da minha deficiência. Eu já fui operado com hérnia com 2 meses de idade, de lá para cá eu operei de hérnia um punhado de vezes. Eu, quando estudei veterinária, quando não conseguia enxergar no quadro, na lousa, para copiar nada, eu tinha que tirar xerox dos colegas para estudar, e já só tinha uma vista, só do olho esquerdo, e não consegui, como era deficiente, eu não conseguia completar a prova toda, porque eu era muito lento e nunca tomei uma bomba, graças a Deus, né? Com toda a deficiência, louvado seja Deus. Estudei, formei, trabalhei, né? Eu trabalho até hoje como representante comercial, que não exige de eu ficar andando para lá para cá, eu trabalho no escritório com vendas. Então tudo isso é para a glória de Deus. E graça. Agora você me falou umas coisas que eu preciso de voltar aqui nessa origem sua, da sua caminhada. Você falou que conheceu o Evangelho na universidade. Isso. O Ministério de... Mocidade para Cristo. Mocidade para Cristo. Eu não tinha noção nenhuma de Bíblia, nada, zero. E a Bíblia diz que Deus nos atrai, né? Eu achei curioso, Mocidade para Cristo é uma ONG evangélica que não está
não depende das denominações, ela é interdenominacional e faz o trabalho dentro de faculdades, igual a ABU. Eu achei curioso, eles entravam no intervalo do almoço, porque a faculdade era período integral, e na hora do almoço tinha uma folga lá, até 1 e pouco, da 11h30 até 1 e pouco, para a gente almoçar e ficar lá em volta, dentro da escola mesmo. E eles começavam a cantar, chamavam atenção, os curiosos entravam, e lá eles eram pescados por Deus, né? Então, como disse Jesus, pescadores de homens. E ali, de curiosidade, eu entrei e comecei a ouvir. E num acampamento da Mocidade para Cristo, eu entendi de fato o que era o Evangelho, né? E converti, entreguei minha vida a Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. Depois comecei a frequentar a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, porque o líder era de lá, né? Porque eu não sabia para onde ir. O Neif, né? Neif de Almeida. Neif de Almeida. Ele conheceu o Chiquinho. O né? Chico era O veterinário Chico, colega. veterinário né? colega. E o senhor conheceu também o Abraão, né? O Abraão da Mocidade para Cristo. Mocidade para Cristo. Hoje ele está em Poços de Caldas, né? Caldas aqui perto. Ô, São João, que coisa... E conheceu também um que era casado com o meu primo, que era o Marcelo. Marcelo Gualberto. Gualberto. Na verdade, assim que eu saí, ele entrou na Mocidade para Cristo. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Muitas pessoas perguntam se eu era parente dele, e não era porque, no caso dele, Gualberto eu acho que era sobrenome. Meu nome, João Gualberto, é o nome composto. Meu sobrenome é Ribeiro do Vale. Agora que o senhor esclareceu um negócio que estava me perturbando. Então o senhor não tem Gualberto de família, de sangue. Não. É só nome. Não é sobrenome de família, não. Não. A família sua é... Ribeiro do Vale. Ribeiro do Vale. Tá vendo? A gente conversando, a gente vai... Eu querendo procurar parente do senhor de Gualberto e eu não iria achar mesmo. O senhor pode ter até um antepassado lá do Gualberto, lá, que ia colocar João Gualberto. Por que que é? João Gualberto Por quê? Um padre. De um padre? E você lembra o nome dele, o primeiro nome? Não. Ela falava. Não, João Gualberto. Um padre, João Gualberto, que hoje, inclusive, eu conheci uma rua lá em... Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte também tem a rua João Gualberto. Padre, mas ali, pertinho de Furnas, uma cidadezinha pequena, eu não estou lembrado, Guapé. Tem uma rua chamada Padre João Gualberto. João Gualberto. Em homenagem, a sua família é de tradição católica. Sim. Né? A minha família é diferente da Lourdes. A Lourdes veio de uma família bem simples, o pai dela era produtor. A minha família é uma família tradicional, de produtores de café. E lá é na região de Guaxupé, né? Famílias de produtores, fazendeiros. Né? O seu pai, quem são os irmãos do seu pai? Agora vamos pegar lá para a gente aparelhar a história da Lourdes também. Os irmãos do seu pai. Como eu disse, tinha o José Ribeiro do Vale. Jofita já falou. Nós já falamos, então? Então... Que o Geraldo, desembargador, Isso, tinha Aníbal. Da mãe. E da mãe sua? Da mãe. Também são produtores, todos eles. Então vou falar da mãe, que a gente vai gravando e a gente... Por isso que a Lourdes está aqui, ó. Ela não está aqui só de... São 3 irmãs da mãe dele, casou com 3 irmãos do pai. Interessante que são parentes. Meu pai e mais 2 irmãos casaram com as mesmas irmãs, 3 irmãs de outra família. E uma era chamada Fazenda Vila Flor, outra era Fazenda Monte Alto. Então, interessante porque as pessoas costumam dizer que os produtores gostavam de casar com parente para não perder a terra. Não é isso. Na verdade, quando eles eram moços, minha mãe morou na fazenda. Fala lá. E iam na roça há pouco tempo. Eles iam... Escuta por cima. Eles iam, moravam na fazenda, só iam na cidade em ocasiões que iam encontrar os parentes. E nessas ocasiões eram nas festas. Conheciam. Então não é que preferiam casar com parentes, é porque
era só nessas ocasiões de festa que elas iam para a cidade, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai gostava de escrever, ele gostava, tinha facilidade de escrever, escreveu livros. E ele escreveu um livro que é a história dele na escola, aliás, na roça. Para ele era uma tristeza ir para a cidade para estudar, porque ele queria ficar, ele gostava era da fazenda, né? Para ele era uma delícia. Então ele conta a história, como é que ele ia para a cidade, na carrocinha, tem o nome do carroceiro, tem o nome do burrinho. Né? Ele escreveu muito sobre isso, que era uma tristeza para ele para ir para a cidade. Naquela região de Guaxupé. O nome dele mesmo, só voltando para falar. Esverino Ribeiro do Vale. Esverino Ribeiro do Vale. Aquela região muito bonita, né? A região de Guaxupé ali, a produção de café ali é muito grande, né? Grande, muito boa. Uma curiosidade que eu gosto de contar, só para enfatizar a questão, eu fui criado numa família tradicional, uma família mais simples, né? E por causa da minha deficiência, desde pequeno, eu fui muito cuidado, com muito atenção, né? Sempre todo mundo me olhando, porque não podia molhar o olho e tudo mais. Então, mirar o olho, como é que é o negócio? Mirar o olho, como é que é? Molhar o olho. Molhar o olho. Então não podia molhar o olho, então todo mundo tinha muito cuidado comigo. Então a Luiz gosta de dizer que eu quero um filhinho do papai, né? Casou com uma menina rústica que morava na roça, mas isso nada impediu a nossa comunhão, nossa era um desafio o casamento na época, né? Porque normalmente tinha uma preferência dos pais, né? Eu estou falando isso aí porque da época, nós somos dessa época, né? Em que havia uma espécie de um namoro primeiro dos pais, para depois abrir espaço para aceitação dos filhos, né? O irmão do João, que é o mais velho Esmerino, que mora lá, e falava para meus meninos, quantos anos vocês têm? Ah, tô com 12, 13, 14. Quando vocês for namorar, tem que ver quem que é os pais, quem que é a família. Tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a gente fica falando, só por causa da imagem aqui. Aí, sabe o que acontece? As famílias grandes encontrando outras famílias grandes e aí ia amarrando. Né? Eu tenho na minha família lá no Espírito Santo, né, de muitos parentes casados, né? Irmãos casados com cunhados, né? Tios, né? Lá da família do pai e da mãe, né? Que nós temos isso aí. Não ia misturando muito com outras, buscando outras famílias. Na família do João aconteceu isso, né? 3 irmãos, né? Casado com 3 irmãos. E ele... Da deficiência física, enfatizando a intervenção de Deus na nossa vida, eu disse que eu perdi esse olho direito com 7 anos. Louvado, dou graças a Deus pelo momento que a gente vive, a medicina, a ciência, né? O mesmo problema que deu nesse olho esquerdo, direito, que eu fiquei cego, deu no olho direito. Eu já era casado, já tinha os filhos. 99. Em 99, também entrou uma bactéria pela fístula do olho. E de um dia para o outro eu fiquei completamente cego, porque o globo ocular enche de pus, né? E a luz não consegue chegar na retina, onde é que forma a imagem. Mas hoje tem antibiótico eficiente que eliminou a infecção, mas eu praticamente fiquei um mês todinho cego, porque à medida que o pus vai sendo absorvido e tirado, vai clareando a vista da gente. Os primeiros dias eu andava só dentro, apalpando, né? Praticamente cego mesmo. Foi em 99. Isso foi em 99, né? E antes disso, eu era noivo, deu uma hemorragia espontânea no olho que eu enxergo, uma veinha arrebentou dentro do olho e encheu o globo ocular de sangue. Ou seja, não chega a imagem na retina.
né? Da O noite olho pro cheio de dia. sangue, eu estava noivo, Tava não, você ia ficar noivo, né? Isso foi no dia 20 de junho de 81. No dia 28 de junho, nós íamos ficar noivo. Aí aconteceu isso. Falei, e agora? A mãe Já dela tem uma perguntou, vista. você vai casar com Já- homem cego? Ela não respondeu nada. É, foi falar, Ficou mãe, quietinha, aguardando o momento, né? não Mas vai ter louvado noivado seja 28, Deus. porque aconteceu isso com o João. Ele tá lá em Belo Horizonte, vai ficar não sei quanto, vai voltar. E assim, ela falou, se fosse você, eu achei, ai não disse, eu já tem uma vista, agora aconteceu isso, eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Vai pra frente ou não vai? Olha, esse testemunho é muito forte. Sabe por quê? Eu vou até contar aqui uma história para vocês lerem o livro O Apóstolo de Caldas. Que a Luísa, acho que é Luizinha, é esposa do reverendo Miguel Gonçalves Torres. Em 1865, ele foi tuberculoso para Caldas, perto de Poços de Caldas, para tratamento da tuberculose, e lá ele conheceu e casou-se com essa pessoa lá, a Luizinha, e eles falaram para ela, mas você vai casar com uma pessoa que é doente e tal? Ele falou assim, ela falou assim, não, ele precisa de mim, eu preciso de ajudá-lo. E Deus, estou sentindo que Deus estava precisando. Você já teve essa percepção, Lourdes? Hoje eu, assim... Ele precisa de mim e eu preciso de ajudá-lo. Certo? Uma missão. Sr. João, estou colocando isso só para dizer para o senhor não ficar vaidoso pensando que é só o senhor que foi contemplado com essa graça de Deus, de ter uma pessoa para te ajudar, para ser a sua motorista, dirigir, porque Deus abençoou muita gente. E uma delas, você tem a história ali da sua região. Então, eu fiquei cego. É um rodapé, nota de justamente rodapé. por causa do coágulo de sangue, mas um mês depois o organismo todinho absorve aquele sangue e voltei a enxergar. Aí, dia 9 de agosto colocamos a aliança de noivado, dia 14 de novembro do mesmo ano casamos, em 81. Agora vai fazer E tem os filhos perfeitos, né? Graças a Deus. Que coisa linda que as meninas, você tem umas meninas bonitas. Eu vou falar dos homens não, porque... mas a Meire fala que o João é muito bonito, a gente vê, né? O André. Mas as meninas suas são lindas, porque eu vou falar... você conheceu a Raquel. A Raquel, né? E as netas, que coisa linda, né? Que as meninas são... É a mão de Deus, né? A mão de Deus. Isso é uma riqueza. Misericórdia mesmo sobre nós. Sr. João, que testemunho bonito. Parabéns. Foi muito bom. Sr. João, me fala mais um pouquinho agora. A Lourdes conversando e a gente não sabe, a gente perguntou sobre avô e avó. Eu gostaria de falar, às vezes eu fico pensando por que os colegas dos meus filhos não permaneceram na igreja. Né? Está gravando já? Está gravando. Então, é interessante, eu quero enfatizar, principalmente para os pais que estão nos ouvindo, cristãos. Hoje nós temos 4 filhos, todos envolvidos com a igreja, com o evangelho. E, no entanto, muitos colegas dele de igreja, amigos deles, não estão. O que eu atribuo isto? Eu atribuo a firmeza, louvado seja Deus, glória a Deus, que Deus nos deu eu nunca passou pela minha mente que meus filhos não permanecessem. Tá? E sempre os levamos em acampamentos de crianças, em acampamentos de jovens, acampamentos depois para todo eventos, não dependíamos exclusivamente da igreja local. Levamos constantemente eles e sempre estivemos juntos, não apenas levamos os nossos filhos, estivemos juntos acompanhando os namoros, o noivado, constantemente. Um detalhe curioso, como a gente estava sempre junto com eles, uma vez uma senhora perguntou para Lourdes, escuta, você vem... Uma irmã da igreja. Irmã da igreja, nos acampamentos, porque você gosta ou vem para ficar olhando os seus filhos? Vigiando os filhos, né? Já eram jovens, né? E ela disse, eu venho pelas duas coisas, eu venho porque eu gosto e venho para acompanhar. Eu venho para olhar,
como é o comportamento deles, e sempre estivemos juntos. Eu acho que pai, quem pai. tem que educar, pai e mãe, são vocês, somos nós. Não é igreja local, tá? Não é escola, somos nós. Nós vamos prestar contas de nossos filhos a Deus. E não precisa ter medo, não precisa ter insegurança, não precisa, principalmente aos pais jovens. Creiam em Deus, eduquem, ensinem, né? Deem aos seus filhos materiais, revistinha para rabiscar, evangélica, cristãs, né? Fitas, filmes. Eu tinha uma livraria evangélica que tinha fitas de vídeos, tinha muito material para os filhos, então nós dávamos na mão deles. Podiam quebrar, mas tinham que ouvir, tinham que ler, tinham que sempre estar envolvido com a palavra de Deus. Isso eu queria deixar como testemunho também, principalmente para pais jovens que sejam determinados, sejam seguros e, como diz a palavra, ensina a criança no caminho que eles não desviarão. Amém. Amém. Mas eu queria só falar mais um pouquinho. Pode falar. Pode falar. É o seguinte, nós, pai, nunca deve mandar filhos para a escola bíblica dominical. Você tem que ir. Nunca mandar filho para a reunião de oração, você tem que ir. Nunca mandar filho para o acampamento, nós pais temos que ir. Então, aonde eles colocavam os pés, e aonde que eles podiam ir, nós íamos. Então, nós nunca... Às vezes a gente recebia convite de festa, assim, João Roberto e senhora, não era filhos para ir. Uhum. Tinha às vezes programação da igreja, que às vezes era só para adolescentes. Se nós pais puderem ir, a gente vai. Se não, por que a gente ia sempre nos acampamentos só de jovens? Nós íamos. Às vezes era só eu e o João lá, de pais. Eu queria saber o que eles estavam aprendendo. Puxa, que ótimo. Para me ver se eles não estavam vendo alguma coisa assim que não tinha nada a ver, se era só AOE, porque gasta muito um acampamento, você vai, eles não trabalhavam, e depois para dar continuidade em casa. Porque aí eles chegavam todo renovado, todo inspirado pelo que eles ouviram, tudo, e chegavam e encontravam eu já mais morto do que vivo? Não. Então, a gente sacrificava, que nós punha 6 dentro do carro, às vezes ia sexta-feira no acampamento, voltava quarta-feira, embolava lá dentro, e ia. E aí depois a gente discutiu o que aprendeu, o que o pastor ensinou, isso. Então a gente dava sempre. Agora, a pergunta que eu queria fazer é, você, o senhor agora, porque ela já falou, ela já falou, não teve dificuldade de abrir mão de filhos para sair do Brasil, né? Isso. Você não teve. Graças a Deus. Desses chamados, né, que para muitas pessoas é uma loucura, né? Para ir para. Na verdade, uma coisa interessante, geralmente a mulher, com certeza a mãe é mais sensível, né? Geralmente a mãe sente mais, mas sem dúvida nenhuma a gente sente porque eles vão para longe. Mas sempre nós habitualmente, todos os dias, inclusive todos os dias que eu digo até hoje, nós oramos juntos, eu e a Lourdes, todos os dias, lemos a palavra junto e oramos juntos por todos os nossos filhos e netos. Citamos o nome de cada um todos os dias até hoje, né? E eu gosto... comemoração aí dessa vitória tão bonita de vocês. Isso é tão bom. Uma oração citada na palavra, que é muito interessante, é a oração de Jabes. Né? Eu talvez creio que muitos conhecem. É uma oração simples que a Bíblia cita na Bíblia. E eu gosto de repetir, eu repito praticamente todo dia. Oxalá queira Deus nos abençoar. Que a sua mão seja conosco. Nos livra do maligno. E aumente nossos limites, nossa capacidade. Isso eu oro por mim, que já tenho praticamente 46 anos de conversão, e por todos os nossos filhos, nesse sentido. Que Deus nos abençoe, que Deus, com a sua mão poderosa, o seu braço forte nos sustente, nos livra do mal
e aumente a nossa capacidade de cada dia mais compreender o que Ele quer para as nossas vidas. Amém. Eu estou ouvindo aqui o pipocar dos foguetes aqui fora, nós estamos aqui na cozinha fazendo esse registro tão bonito, tão rico, tão precioso desta família tão querida, e a gente vai passar a fazer um negócio que eu estou aqui terminando para dizer, a gente ganha o coração da gente, vocês ganham com essa história tão rica e tão preciosa, que as pessoas veem, mas não sabem o que está lá no fundo, na essência, e hoje vocês estão dando esse privilégio tão grande para mim, eu estou emocionado de ouvir essa história tão rica que vai servir para muita gente. Para muita gente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sr. João, está terminando aqui a bateria, que nós já gravamos bastante, mas eu queria terminar só com a oração. Amém. O senhor fazer a oração de Jabes de novo, para a gente ter o finalzinho. Oxalá queira Deus nos abençoar, que a tua mão seja conosco, nos livre do mal e aumente os nossos limites. Amém. Amém. É Crônicas, né? É Crônicas. Isso. Está em Crônicas, é tão bonito, isso. né? É uma família que vivendo um momento muito difícil de aflição e de dor, nasceu um filho, Jabes, né? E eles colocaram e fizeram essa oração nesse momento tão difícil, para que os filhos não tivessem tantas amarguras, né? E tribulações, mas tivesse uma fronteira maior, não fosse limitado por cativeiro. Deus né? tem dado fronteira por conta que em 2014 o João ficou sem uma representação, né? De Trabalho. de trabalho, de nutrição, né? De animal. E aí a gente voltou a trabalhar com a Cochupé novamente em 2015, 2016. Aí a gente estava quase pagando para trabalhar. E agora, há 2 anos atrás, o pessoal aqui da Olivina Azul, que é do Morro do Níquel, ligou para o João. Se o João não queria, tinha saído 2 fontes de adubo, que era magnésio e silício. Se o João não queria representar. Aí o João, se não deu muita conversa não, falou, na época ficar pronto o nível de garantia, vocês me mandam. E de fato, mandou em março do ano passado, no dia 22 de março mesmo, ele foi com o gerente dos agrônomos da Cochupé conhecer. Aí na volta o João perguntou, Mário, o que você achou do produto e tal? Ele falou, é um produto muito bom, nossa terra é pobre de magnésio, porque não tem vulcão. É uma fonte muito boa, a gente pode analisar. E aí eles foram fazendo toda a documentação do produto com a Cochupé. E aí em maio do ano passado nós começamos novamente. Louvado seja Deus. Começando do zero, 67 anos de idade. Já voltamos a trabalhar. E eu vou contar, vocês precisam de ver esses vídeos com mais atenção, você que está acompanhando o nosso canal, da riqueza de vida de vocês. Amém. Parabéns e Deus abençoe muito. Amém. Agora, Meire, olha que coisa bonita, a Meire deu essa liberdade da gente conversar. E foi tão bom, não foi, dona Lourdes? Eu, agora, se Deus quiser, em dezembro eu vou completar 70 anos. 70? E ele em novembro, 68. Você escolheu um mocinho para casar? Todo ativo aí, pela graça de Deus, sempre é a mão de Deus, né? Sempre a na oração mão de Deus. Aumenta nosso limite. E agora eu vou contar. E vocês nunca cumprindo. tiveram limitação de distância, né? Não. Viajam, você anda, né? Graças a Deus. O Sr. João tem uma boa motorista. Cara, ela, uma esposa é verdade, dedicada. eu sou aposentado por validez e a firma é dela, então eu digo que eu sou funcionário dela, né? A firma que é dela, que eu não posso. Fui aposentado, sou aposentado devido à vista, porque sou cego e tenho muitas limitações, mas nós temos uma firma no nome dela e a gente trabalha junto. Aqui na igreja, nosso presbitério de Franca, tem uma participação também na vida da missionária Marina e do João. E as igrejas aqui também
Deus seja louvado e Deus abençoa aqueles que estão abençoando o João e a Marina nesse trabalho. Amém. E eu vou falar aqui agora, vendo, não sei se vai acabar a bateria, é o tio Ronaldo Gomes Sattler, aqui em Franca, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós ficamos honrados com essa visita e essa presença tão rica. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Dia 17 de setembro de 2023.